O Internacional perdeu de virada para o Ipiranga aqui em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, e teve a sua primeira derrota neste início de campeonato gaúcho, onde claramente os jogos estão sendo utilizados para a realização de testes. E é por esse prisma que a gente precisa observar o resultado e também a atuação do Internacional, do ponto de vista coletivo e também do ponto de vista individual. E eu digo, aqui, com este prisma, o jogo contra o Ipiranga valeu demais, serviu muito para a gente ver algumas coisas que estão se afirmando no ambiente colorado e outras que precisam ser revistas. Testes que aconteceram aqui e que não deram certo, logicamente é necessário buscar outra solução. No geral, o jogo aqui foi extremamente produtivo, dentro desse prisma de análise. Nesse vídeo, a gente repercute quem jogou bem, quem jogou mal, os melhores momentos da derrota de virada do Inter para o Ipiranga, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. O Inter perdeu de virada por 2-1 para a equipe do Ipiranga de Erechim, aqui no estádio Colosso da Lagoa. E vocês já estão cansados de ouvir, talvez, quem acompanha o que eu falo aqui, a minha opinião sobre os jogos do Campeonato Gaúcho. Eu não estou dando a mínima para resultado, eu não estou dando a mínima para os testes que serão feitos. O gauchão ele precisa ser encarado como um laboratório. E claramente, dentro desta ideia de laboratório, o Inter fez uma série de testes aqui no gramado do Colosso da Lagoa. Perdeu o jogo, é verdade, mas tem muita coisa positiva para tirar daqui. E até mesmo as negativas são coisas importantes que o Inter precisa saber para Campeonato Brasileiro, para o restante da temporada, e que o campo aqui no Colosso da Lagoa deu uma resposta. Eu vou mostrar aqui os melhores momentos da partida, tá? Onde o Internacional, no primeiro tempo, foi melhor. O Paulo Pesolano colocou em campo um time que tinha o Alan Benítez como lateral direito e o Aguirre foi o grande teste como lateral esquerdo. E a ideia dele dentro da base tática que está tendo, de sair com 3 jogadores, um lateral base e um lateral ofensivo. Nesse jogo ele inverteu, o Alan Benítez, que era o lateral direito, foi o jogador mais espetado, o Aguirre foi para a lateral esquerda para ser um jogador base, ajudando na saída de bola. Eu já comento o que eu achei em relação a esses testes, tá? Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Os volantes extremamente intensos. Os melhores jogadores para mim do Inter na partida foram Bruno Henrique e Benjamin Arhin. E nasce dos pés do Bruno Henrique o gol do Internacional, numa cobrança de escanteio do Iago Noal, que foi a grande novidade da escalação. Ele de calcanhar marcou um golaço aqui no estádio Colosso da Lagoa. Depois, o Inter foi melhor. E aí teve um vilão. E este vilão é Gustavo Prado. O Gustavo Prado, que de novo ganhou uma chance entre os titulares, jogou quase toda a partida, perdeu 3 oportunidades, que você vai ver ao longo desse compilado que eu estou colocando de lances aqui, na cara do goleiro. 3 gols que ele desperdiçou na cara do goleiro. E isso não pode acontecer. Muito da derrota do Inter passa exatamente por esse jogo muito ruim do Gustavo Prado, que recebeu 3 chances, desperdiçou e não conseguiu criar muita coisa para o Internacional. Placar de 1-0 no intervalo, o Inter bem no jogo, e aí o técnico Esteban Conde, que estava na beira do gramado aqui, faz algumas mudanças. Ele tira o Raikkonen, que não fez uma boa partida, coloca o João Bezerra. Ele tira o Iago Noal, que eu acho que fez um bom primeiro tempo, e coloca o Alex. O Inter com o João Bezerra não melhora muito, com o Alex melhora demais, porque o Alex de fato é muito bom jogador e vem se consolidando como uma das notícias positivas do Internacional. Mas o que aconteceu no segundo tempo, tá? Gente, no segundo tempo o Inter perdeu perna, tá? Em especial no meio-campo. O Benjamin Arhin saiu sentindo algumas dores na coxa, imediatamente o Esteban Conde o tirou, porque ele pode ser um jogador muito importante para esse contexto de Inter de temporada. E o Bruno Henrique depois cansou, situações naturais, tá? De início de temporada, absolutamente normais no início de temporada. E aí tinha pouco volante no elenco, tinha pouco volante no banco. O Inter termina o jogo com a dupla de volantes sendo o Leandro Cauã, que está sendo volante agora, porque na base ele era meia,
E o Alisson, que é lateral esquerdo, virou camisa 5 do Internacional. E o Inter, a partir daí, ele degringolou. O Inter cedeu o jogo para o Ipiranga, que começou a pressionar e começou a criar oportunidades. E veio, através disso, uma virada que foi absolutamente justa aqui no Colosso da Lagoa. O Ipiranga pressionou. Em uma jogada pelo lado direito, o Nicolas, lateral esquerdo do Ipiranga, chutou em um gol onde o Ivan não foi bem no lance e empatou o jogo. E no final da partida, uma jogada pelo lado esquerdo, o atacante do Ipiranga driblou o Cleiton Sampaio, o Cleiton Sampaio fez o pênalti em cima dele, e aí a cobrança foi feita e o Ipiranga venceu pelo placar de 2-1. Repito, sobre o resultado, cara, foda-se perder pro Ipiranga. De novo, eu tô cagando pro resultado, e desculpem os termos, desculpem as palavras, eu tô pouco me lixando para resultado de gauchão. O que eu tô interessado é no desenvolvimento do time, em encontrar soluções, em ter respostas para quando a temporada de fato começar. O gauchão, ele é um torneio de pré-temporada, e dentro desse aspecto tem muita coisa positiva pra gente tirar. Vamos enumerar. Brian Aguirre. O Brian Aguirre foi colocado como lateral esquerdo até mesmo como um teste para saber se o Inter precisa de fato ter uma urgência para contratar um lateral esquerdo reserva para o Bernabéi, que seja de outra característica, que possa ser um lateral esquerdo mais básico. E o jogo aqui hoje mostrou claramente que sim. Não existe. Precisa contratar outro lateral esquerdo. O Angileri foi oferecido. Contrata. A resposta foi gritada dentro do campo. E que bom que foi gritada contra o Ipiranga pelo gauchão. Vamos a outras respostas. Gente, o Gustavo Prado vai perder espaço a partir de agora, não tem como. O João Vitor está jogando muito mais do que ele nesse início de temporada, nesse Campeonato Gaúcho. O João Vitor vai começar a temporada acima do Gustavo Prado, que está muito mal nesse início de ano. Vamos a outras. O Alan Benítez. Cara, ofensivamente até acho que fez um bom jogo, tá? Defensivamente, em alguns momentos falhou, como é sempre, mas não é um lateral direito confiável para o Internacional. Outra, Bruno Henrique e Benjamin como dupla de volantes. Serve. É uma dupla de volantes que pode servir. O Bruno Henrique é bom jogador, tá? Vocês sabem, eu não sou tão crítico assim. É a dupla do Henrique. O Bruno Henrique fez um baita jogo aqui no Colosso da Lagoa enquanto teve perna. E o Benjamin Arrim, pra mim, foi o melhor jogador do Internacional em campo. É impressionante o que esse jogador corre, ele se movimenta, ele marca, ele chuta, ele arma. Cara, que achado do Internacional na África. O Benjamin Arrim, a grande consolidação do time do Internacional. Eu achei que o Iago Noal fez um jogo ok, mas o Alex é um cara que claramente está acima na hierarquia e vai ser útil no início da temporada do Internacional. E outra é que o Inter precisa ir ao mercado para contratar centroavantes. E longe de querer acabar aqui com a carreira do Raikkonen e também do João Bezerra, tá? Mas claramente são atacantes e são muito jovens. Raikkonen tem 17 anos, o João Bezerra tem 16. Claramente são jogadores que precisam ainda de um desenvolvimento. Não estão prontos para aguentar uma sequência de campeonato brasileiro e tudo mais. Vão ter que jogar no Sub-20 esse ano. E que bom, desenvolve eles porque são garotos de muito potencial. Mas o Inter precisa ter essa urgência para contratar centroavantes, no plural, para a temporada de 2026. Cara, olha o tanto de resposta que esse jogo deu. Vai dizer que esse teste aqui não valeu? Vou mais uma, o Juninho. Mal, tá? Vitor Gabriel é titular do Inter. Vitor Gabriel é titular do Inter. Muito mal no jogo aqui, o Juninho. Vai dizer que esse teste aqui não serviu? Mas perdeu pro Ipiranga. Dane-se, o que muda na vida do Inter perder ou não pro Ipiranga no Campeonato Gaúcho, fora de casa, um jogo onde nem um técnico titular veio porque estava treinando o time titular lá em Porto Alegre. Eram os auxiliares que estavam aqui com um bando de garotos. O que muda na fila do pão do Inter perder esse jogo? Nada. O que importa são os testes. O que importa é o resultado das experiências. Os resultados que o Inter tem e precisa ter são de desenvolvimento do time. E isso o Inter teve, muitas, aqui no Colosso da Lagoa. Valeu demais. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!